Estamos juntos no Debate 93. Meu Deus do céu, o negócio do sonho, hein? Você já tem um sonho esquisito, já teve um sonho esquisito, aquele sonho, você fala assim, ai, sai pra lá sonho. Eu, hein? Parece que o Fred Krueger vai aparecer no meu sonho. Deus me livre. Tem misericórdia, senhor. O que é isso? Tem sonho, hein? Tem sonho, não tem não, gente? Tem sonho que parece pesadelo. Deus ainda fala através dos sonhos. Você pode dizer pra gente aqui com certeza absoluta que Deus ainda fala através dos sonhos? A base bíblica para isso, a favor ou contra? Como distinguir um sonho habitual de um sonho espiritual? Deus está aqui falando através do sonho. A diferença de ser o sonho resultado de, sei lá, passou mal, comeu uma feijoada, tem um sonho esquisito, viu um filme, alguma coisa que isso tudo influencia, não influencia? Você não já aconteceu com você de ver um filme, sei lá, alguns dias depois sonhar com algumas cenas daquele filme? O que fazer quando num sonho situações são reveladas e de fato acontecem? Aí já é outra história, hein? Você sonhou que o negócio ia acontecer e o negócio aconteceu. Aí você diz, mas isso foi um sonho ou isso foi uma revelação? Vamos saber dos companheiros hoje aqui. Aí o ouvinte faz uma pergunta aqui, hein? Que pergunta, hein, ouvinte? O diabo pode entrar nos meus sonhos e guerrear contra mim? Você tá sonhando lá, tá? Você tá sonhando. Aí o diabo pode entrar no seu sonho, guerrear contra você? Doutrinas podem nascer baseadas em sonhos. A pessoa sonhou e acordou e disse, a partir de agora é o seguinte, pode acontecer ou não? E quando no sonho há conversas com pessoas que já morreram, a pessoa já faleceu, aí tem gente que traz lá uma conversa. Isso é o quê? Fruto da nossa emoção, porque a gente guarda a pessoa na memória, ou tem gente que vai dizer que, olha, tá trazendo uma mensagem, ele tava num lugar assim, mandou te dizer isso assim. Quando chega nesse assim, hein, ouvinte? O que você acha? Quero ouvir sua opinião, hein? É o programa de hoje, estamos começando. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 4 de setembro de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Com a gente no programa de hoje o apóstolo Alexandre Macedo, da Primeira Igreja Batista de Inhaúma. A nossa menina da mesa de hoje, a missionária Vanderly Medeiros, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso. O reverendo Márcio Ciríaco, da Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira, em São João de Meriti. O pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil. Todo mundo já aqui, para começarmos agora o debate. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Márcio, começa ouvindo a sua opinião, o destaque que o irmão fez. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Deus ainda hoje fala através de sonhos? J.R., demais debatedores e ouvintes da 93, paz e bem. A pergunta, Deus ainda fala através de sonhos? Quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que diversas vezes nas Escrituras Deus falou através de sonhos. O José, Jacó, o José, marido da Maria. Nós olhamos na palavra do Senhor que diversas vezes usou deste meio para falar com as pessoas. Portanto,
sim, eu acredito que Deus continue a falar através de sonhos, mas aí há uma questão ainda que eu devo destacar. A diferença está como nós estamos aplicando esta questão. Né? Eu entendo também que há a Bíblia, há a palavra do Senhor, e ela aborda tantos assuntos, né? E assuntos que dizem respeito a nós, assuntos, né? Que falam exatamente da nossa vida e para a nossa vida. Isso também não significa que Deus não deixa de operar milagres e também que não deixa de usar os sonhos para falar hoje em dia com as pessoas, é claro. A diferença é no tratar com esta questão, né? Deus usa, sim, o sonho, ou voz sussurrante, o que quiser pensar. Deus, ele está livre para fazer isto. Mas uma coisa, algo importante que deve ser medido. Está de acordo com a palavra dele? Será do que se está falando está de acordo com a vontade dele? Sonhos não pode ter autoridade maior do que a Bíblia. Nem outra coisa qualquer. Até porque a Bíblia ela nos foi dada para nos dizer a vontade de Deus e é a voz de Deus ao nosso coração e à nossa vida. Mas a resposta é sim. Ok, vamos caminhando por aqui. O apóstolo Alexandre Macedo, querido, bom dia, bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia os debatedores, esse povo de Deus maravilhoso ligado na 93. Eu concordo em grau, gênero, número com o pastor. Os sonhos existem da parte de Deus, existem os sonhos naturais. A dificuldade aí é quando a gente consegue o discernimento e o equilíbrio para entender o que veio de Deus, o que é produzido de lixo por causa da comunicação do inconsciente com o consciente, toda essa situação emocional. E o que eu acho que o grande dilema hoje é justamente pelo que a gente percebe nesse meio, né, que a coisa vai descambando do lado espiritual para o emocional. E aí vai se dando esses desdobramentos que nós vamos vendo aí hoje em dia. Pastor Robson Alencar, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo aqui à mesa do nosso debate 93 de hoje. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia ouvintes dessa rádio maravilhosa, todos os irmãos. O destaque que eu fiz aqui, se os sonhos podem basear uma doutrina bíblica. Ainda não, pastorzão, por favor, a gente vai pular essa parte e vamos entrar nela já, mas antes dela, ainda a sua opinião sobre se Deus ainda hoje fala através de sonhos. Todos os sonhos, eles têm uma linha, né? Pode ser um sonho de vários pensamentos, como diz o Provérbios, que a multidão de palavras traz sonhos. Pode ser que é base de um sonho natural, do pensamento da mente, da força. Também há sonhos que podem ser através de atos do adversário, porque ele cria fortalezas em nossa mente. Ele tem esse poder de colocar pensamentos que não são nossos. Quem nunca pensou, parou assim e disse assim: rapaz, de onde veio esse pensamento? Eu não posso pensar assim, eu sou um cristão. Então o diabo tem esse poder também de jogar setas. Mas eu acredito sim que Deus pode falar através dos sonhos com cada um de nós. Nossa menina da mesa de hoje, missionária Vanderly, muito bom dia, seja bem-vinda ao nosso debate 93 de hoje. A irmã destacou a frase que segue a esta frase, né? Sim. Como distinguir um sonho habitual de um sonho espiritual? Olha, bom dia, JR, bom dia a todos os nossos debatedores aqui da mesa, tá? E eu creio que tem que ter um controle, tem que saber discernir, porque senão vai ficar uma coisa habitual. Deitou, sonhou. Aí já acha que é Deus, que é o diabo, e fica aquela confusão tremenda, né? Agora, Deus ainda fala através de sonhos? Sim. Falou no passado e vai continuar falando hoje e continua falando. Agora, você tem que saber discernir esse sonho. Porque senão essa é a pergunta que fez o ouvinte. Como discernir? Porque o discernimento vem através do quê? Da própria palavra. Porque o sonho de Deus, ele tem algo a mais. Agora, o sonho bobo, o sonho de perturbação, o pesadelo, o famoso pesadelo, que a pessoa sonha
e sonha que tem alguém dentro do quarto, como você falou aí do Fred Grude aí, né? Entende? Acho que é o mais famoso, parece o Fred Grude. Entende? Mais ou menos, né? Entende? Então, esses sonhos aí são sonhos de perturbação, são coisas perturbadoras, que as pessoas, tem aquele sonho que a pessoa sonha também, que as pessoas no mundo aí sonham, e do número e vai jogar e ganha. É o sonho do jogo do bicho. Aí sonhou, não, joga naquele bicho, eu sonhei com o tatu, aí vai lá. Então, esses sonhos aí não tem nada a ver. Os sonhos de Deus são sonhos com profundidade, com discernimento, e ele traz a memória, passo a passo, do que você sonhou. Você não se perde nele. Você não fica, o Deus dará, não, o que foi? Não, você sabe muito bem o sonho. Naquelas pessoas vêm ligar para mim, irmão, eu tive um sonho. Aí conta o sonho, quer que eu dou o discernimento do sonho, mas antes ela comeu uma feijoada. Aí eu perguntei, mas você comeu o que ontem? Irmão, foi uma feijoada boa. Feijoada boa. Como é que a irmã sabe? Feijoada boa. Meu filho, você tá pedindo pra eu discernir o sonho, tu já me revelou que você comeu alguma coisa errada. Feijoada boa à noite, foi dormir, poxa, tem que ter pesadelo mesmo. Entendi. Eu preciso só fazer uma complementação em minha palavra, que eu julgo muito importante. Eu acredito sim, que Deus ainda continue fazendo isso e falando, né, através dos sonhos. Mas eu também não acredito que ele faça isso regularmente, como muitos acham. Claro que não. A Bíblia está aqui. A Bíblia está presente, ela está ali à disposição para que a gente consulte sobre a nossa vida. Ela fala da nossa vida, para a nossa vida. Então, esse negócio de sonho, eu não creio que isso seja tão regular hoje em dia, Deus usando isso regularmente. Porque já fica uma bobeira também, né? Não fica, sonhou, não, senão daqui a pouco já vamos para o campo dos devaneios e aí fica complicado. Totalmente. Eu acho interessante, porque a gente vai estudar a palavra sonho no hebraico. Quando você pesquisa a palavra, é halom. A palavra halom no hebraico vem do verbo rolon, que significa ser fortalecido, ser renovado. Então, assim, não vamos tirar, nós temos que distinguir, porque sonhos fazem bem para as pessoas. Não tem gente, e é inevitável sonhar. Em média, você sonha aí... Ou de olho aberto ou fechado, né? Geralmente o sonho acontece no sono REM, né? Quando é o movimento rápido dos olhos. E aí você tem uma média aí de 7 sonhos. Tem gente que diz assim, eu nunca sonhei, não sonho. Sonha, todo mundo sonha. Claro. E a própria Bíblia, então, destaca que os sonhos têm também seu valor terapêutico. Agora, o que quiser se discutir é se todo sonho, e o pastor aqui tratou muito bem, é que a pessoa espiritualiza. E quer que muitas vezes nós tenhamos a discernimento espiritual do sonho, que não tem nada de espiritual. Ele é algo normal, algo que, numa situação que ele viveu, de, como diz lá o Jung, dos arquétipos, né? Que ele vai falar das singularidades que ele já carrega de lá de trás dos antepassados, do casal perfeito, Adão e Eva. Então, nós temos que tomar cuidado com a espiritualização de tudo. Perfeito. Eu tenho até uma experiência em relação ao que o apóstolo acabou de nos dizer. Estava no mercado fazendo compras. Dormiu. Não dormi não. Cochilou. E de repente alguém me encontrou lá, pastor, e me contou o sonho dela. E aí, disparou aquele sonho. E eu ali preocupado com o preço das mercadorias, preocupado se o dinheiro vai dar ou não, e de repente alguém me conta o sonho e acha que eu sou especialista para responder o sonho dela. A resposta que eu tive que dar: não sei o que você está me dizendo, primeiro. E outra coisa, já orou? Já procurou na palavra do Senhor respostas? Você está esperando que eu lhe dê a resposta? Já foi lá e olhou? Então, às vezes, se acha até que os pastores, né, aqueles que são líderes, são os especialistas para responder estas questões. E por quantas vezes nós somos abordados, né, pelas membresias ou por outras pessoas, querendo que nós tenhamos, né, a capacidade de interpretar essa coisa questão, de interpretação, né? É um negócio bom, né? A pessoa às vezes fica assim, curiosa, ela fica com vontade, e algumas pessoas têm de fato uma habilidade de interpretação. Não quer dizer que tem interpretações, não. Interpreta qualquer coisa, qualquer história. Você conta a história, olha, eu acho o seguinte, que você realmente tem um problema com seu pai, entendeu? Porque pela sua, sabe, é meio psicólogo, trata a coisa de um nível que de repente não é. Se é uma questão espiritual, ela terá o discernimento espiritual para ser feito isso. Mas nós temos casos na Bíblia em que existiram intérpretes, né? Pessoas que tinham que interpretar esse sonho. Hoje, pelo que eu estou entendendo aqui, o que a ênfase é o seguinte: você vai ter um sonho, Deus vai te dar o discernimento deste sonho. Perfeitamente. Mas isso impede que alguém seja usado para interpretar esse sonho? Também não. Também não impede, não. Mas não pode ficar nessa dependência, é isso? Óbvio.
Muito bem, vamos à nossa pesquisa 93 de hoje, atualizando os dados para você, ouvinte. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores, e nós estamos perguntando: você considera que Deus já falou com você através de sonhos? 62% dos nossos ouvintes no telefone dizem que não, mas 95% deles no nosso site dizem que Deus já falou com eles sim através de sonhos. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles, agradecendo também aqui ao querido Cid Gonçalves, que ontem esteve aqui no comando do nosso debate 93, enquanto eu estava dando algumas aulas, e tem um privilégio de estar de volta. Como é bom estar de volta. Que bom que você está de volta. E aqui no nosso WhatsApp, telefone 968038319, um ouvinte fala assim: olha, gente, eu sempre busco o equilíbrio e a resposta na palavra de Deus. O meu marido tem uma voz muito bonita. Olha aí. Ele sempre cantou no louvor, e uma época em que ele ficou desempregado, um amigo dele o chamou para fazer um bico numa rádio comunitária como locutor. Olha. Durante esse período, ela conta, estava indo tudo muito bem, até que eu tive um sonho. Isso. Nesse sonho, ele estava indo para a rádio, homens estavam vestidos de policial e traziam o meu marido ensanguentado pela rua. Então não era comunitária. Escuta, ela falou assim: eu orei, e ao acordar, o Senhor falou comigo na oração que era para que eu dissesse ao meu marido que ele deveria sair de lá. Certo. Sabia, ela falou assim, eu sabia que seria muito difícil, porque ele gostava do que ele fazia. Claro. Lá. Então eu pedi ajuda para minha sogra, que é uma mulher de oração. Mãe dele. Juntas nós conversamos com ele. No dia seguinte ele conversou com o colega que o colocou lá e saiu. Ele obedeceu. Na semana seguinte, nós soubemos que a Polícia Federal bateu na rádio, que tinha coisas erradas lá, que nós não sabíamos. Eu já interpretei o camarada foi preso, tá vendo? As coisas foram apreendidas e eu glorifiquei a Deus. Porque creio que Deus é soberano para fazer o que quer, da maneira que quer. E eu preciso aprender a obedecer. Coisa linda, ela obedeceu, a sogra entrou com ela e o esposo compreendeu que ali havia uma mulher de Deus. E se ele não tivesse dado ouvido, ele iria ser preso, junto com todo mundo. Estaria embarcado. Eu fui jornalista numa rádio, JR, e volta e meia me chamam para essas rádios assim. E eu estive nessa rádio. E assim que eu cheguei na rádio, era um labirinto de rádio tão terrível. E eu fui entrando. Eu já fui entrando e fechando a rádio, sabe? E acabou a rádio. Acabou. Aqui a pessoa às vezes... Não, porque não era uma rádio de Deus, entende? E teve um tal de sonho também, que alguém tinha tido um tom de revelação, não sei o que lá, que para abrir aquilo ali. Mas eu percebi que não era. Sim, Deus revelou para a pessoa abrir uma rádio pirata. Então, quando a gente fala isso aqui, de vez em quando a gente fala isso aqui, alguém diz, mas vocês estão dizendo isso aí porque vocês estão aí na rádio e tal. O governo brasileiro estabeleceu as rádios comunitárias para isso. Então, é claro que manter uma rádio como essa aqui, isso é caríssimo, isso é um investimento enorme. Qualquer emissora, qualquer uma das emissoras de rádio que estão aqui absolutamente abertas, elas têm uma dificuldade grande, porque o investimento é alto. Mas a rádio comunitária tem um investimento inferior e ela é voltada para a comunidade. Existe uma regra, existe uma série de leis. Uma rádio pirata, além de interferir no sinal de avião, no outros sinais de outras emissoras que estão ali pagando alto preço para que elas estejam ali no ar, com equipe, com funcionários, com equipamento, com energia, enfim, tudo isso vai. Além disso tudo, é algo ilegal. É ilegal. Então, como é que Deus vai dizer para você? Não sei, sabe? Fica umas coisas assim que são complicadas, né? É mais fácil botar na conta de Deus, né? Fica mais fácil, né? Pelo amor de Deus. O que fazer? Pois não, o pastor Robson. Eu estava aqui ouvindo falar sobre sonhos. A nossa ouvinte ouviu. Assim, há alguns dias aconteceu um atentado contra mim aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso foi na terça-feira. No sábado, minha esposa é uma mulher de oração. Eu posso dar testemunho pela minha esposa. Porque para me aturar é difícil, então ela é crente demais. Escute isso aqui. Minha esposa no sábado teve um sonho. Sábado anterior, antes da terça, óbvio. E acordou de madrugada, foi orar, como sempre, quando ela acorda, ora pela madrugada. E quando amanheceu no domingo, ela disse assim: Robson, toma cuidado por onde você vai, meu filho, tal. Eu sonhei um problema muito grande, você chegava em casa ensanguentado, parecia que alguém havia lhe baleado. Ok. Terça-feira eu fui pregar no município de Mesquita. De repente eu estou chegando próximo à igreja, uma moto passa por mim e eu sou alvejado de tiros por 3 tiros no carro.
porta traseira, porta dianteira e na frente do para-brisa, bem no para-brisa, pegar no meu peito. A pessoa que atirou para me matar. Aconteceu que, graças a Deus, a bala parou no volante e só acertou o meu dedo mindinho. Escute só. Deus revelou o sonho ou não revelou o sonho? Revelou. É óbvio que Deus fala através de sonhos. Minha esposa, quem sabe, intercedeu, era um laço do diabo, um trabalhar de forma espiritual do inimigo, querendo levar a minha vida, ou outra coisa qualquer, prejudicar-me de alguma forma. Mas sonhos não são corriqueiros, como já foi dito aqui. Não pode se estabelecer a vida e baseá-la nos sonhos. A palavra de Deus é o melhor caminho que nós devemos trilhar para alcançar êxito e também nos livrar de tudo aquilo que possa nos prejudicar. O próprio Jeremias faz essa distinção no capítulo 23, né? Se é sonho, conte como sonho. Conte como sonho. Se é revelação... Se é minha palavra, então vai ser como uma palavra a ser revelada. Então, eu acho que essa diferenciação é que a gente tem que tomar cuidado, porque a turma bota tudo junto e quer que tudo vire palavra de Deus, boca de Deus, porque não quer ler a Bíblia, não quer orar. É mais fácil, né? Eis que te digo pra cá, eis que te digo pra lá. E fica só ligando pra casa das pessoas pra poder, aquele sonho bobo que ela teve, ser discernido. Quando acaba, não tem discernimento nenhum. O pior também que eu vejo, não sei se vocês concordam, é quando os outros têm sonhos a nosso respeito. Aí todo mundo quer te entregar o sonho. Isso aí. Pô, sonhei contigo, JR. Aí começa, quer te entregar o sonho. Eu já fui bem mais cético, né? Perdão. Eu já fui bem mais cético com essa questão, né? Hoje eu sou bem menos, né? Parece que Deus tem trabalhado algumas questões na minha vida até para poder entender melhor essa questão. Por duas situações aconteceram em minha vida, né? Uma foi bem de olho aberto, eu não estava dormindo, né? Eu estava no trabalho, cuidando das questões profissionais, e de repente senti um aperto muito grande no coração, uma aflição muito grande, e liguei para minha esposa para saber o que estava acontecendo. Ela estava sendo raptada, ela e meu filho, lá na Baixada Fluminense, junto com o carro. Foram roubar o carro, levaram os dois. E aí alguma coisa aconteceu e eu senti aquilo, e eu fiquei desesperado. E liga, eu não consigo falar com ela. De repente liguei para o pastor amigo, o pastor Reverendo Sandro, acontecendo alguma coisa. Aí o Sandro, eu já sei, eu estou aqui na delegacia com a Sônia, está tudo bem. Eu falei assim, como é que pode isso? E realmente, Deus tinha me avisado de alguma coisa, eu não sei explicar isso. A outra questão em que envolve isso eu com 18 anos perdi a minha mãe. E naquela semana eu tinha sido um filho muito mau, desobediente, cruel com a minha mãe. Minha mãe teve um infarto fulminante e faleceu. O que aconteceu? Eu, coração muito apertado, porque eu fui um filho muito ruim naquela semana, não tive tempo de pedir perdão à minha mãe faleceu, não fui no sepultamento, porque eu não tive coragem de ir ao sepultamento, e fiquei sofrendo com aquilo o tempo todo. Uma semana depois eu tive um sonho. Sonhei que minha mãe, no sonho, eu pedia para ela voltar, e ela no sonho chorando, dizendo que não queria voltar porque o lugar onde ela estava muito melhor. Bom, hoje, mais maduro, você vai assim, poxa vida, isso é mais sugestivo do que qualquer outra coisa. É mais sugestivo porque eu estava sofrendo com esse negócio. Eu estava sofrendo no meu coração, na minha alma. Eu sofria por causa disso. Isso é muito mais sugestivo de mim mesmo do que ela ter comunicado isto a mim. É muito mais sugestivo. Foi bom o sonho? Foi. Mas eu não consegui ainda, por um bom tempo, ainda continuei lutando com a questão do perdão. Depois de um bom tempo que eu consegui, né, devido ao amadurecimento bíblico, consegui lidar com o perdão e essa questão. Então hoje já estou curado. Agora, eu acredito que tenha sido algo habitual, um sonho, devido às circunstâncias que eu estava atravessando. Eu não acredito que minha mãe tenha se comunicado comigo para me tranquilizar. É óbvio que não. Mas você vê o valor terapêutico, né? Da restauração, da cura. Então, são duas situações, né, que acontecem, né? Uma, ficou claro que o Espírito Santo de Deus me comunicou alguma coisa naquele dia que envolveu minha família. O outro é algo habitual. Não tem como acreditar nisso. E é por isso, pastor, que a área do espiritismo, ela trabalha muito nessa parte aí, nessa fraqueza humana dos sonhos das pessoas quando perdem um ente querido. Então elas vão lá para a mesa e tal, e alguém lá manifesta e diz, sou eu,
quero falar com você, eu estou num lugar bom e tal, aquela coisa toda, né? Acontece. E me lembrei também da minha mãe, a minha mãe, irmã Altamira, esposa do pastor Ildefonso, os dois estão na glória e já partiram, mas ela teve essa experiência. A minha avó faleceu e, de repente, quem aparece no sonho falando com a minha mãe? A minha avó Antônia, né? Aparece falando, né? E aquilo foi tão nítido que ela via a minha avó na beira da cama conversando com ela. Quer dizer, não foi só o sonho e ela viu. Foi uma coisa muito nítida. Sim. Mas sabe o que a minha mãe fez? Ela, nova convertida, se levantou da cama e falou assim: que diabo, tu desapareces daqui, que a minha mãe está na glória. Isso aqui é um engano. Sai desse quarto. Quando acabou, foi embora. Sumiu aquela falsa avó e falsa mãe da minha mãe. Então é isso. Então você tem que ter muito cuidado. Perfeitamente. Tem pessoas, JR, que tá ficando loucas com esses problemas assim, de sonhar e ficar só naquilo. Essa estratégia do inimigo é deixar a pessoa enlouquecida. Justamente. Ela perde o discernimento, ela perde o equilíbrio, ela deixa de ser uma pessoa saudável para viver em função disso. Aí diz assim, faça isso, vai lá e faz. Faça aquilo outro, a pessoa vai lá e faz. Ela começa a obedecer aquilo que ela acha, aquela imagem que ela acha que é uma pessoa... das trevas, o comando maligno. Meu Deus do céu. A participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp continua e muitas histórias estão sendo contadas pelos nossos ouvintes. Uma delas diz o seguinte: eu estava passando por uma batalha espiritual, mesmo achando que estava bem com Deus, mas fui oprimida pelo mal a tal ponto que já não podia nem dormir, porque eu era perturbada por essa opressão maligna. E aí eu passei a deixar para dormir durante o dia. E quando eu dormia, eu me via presa no meu corpo por uma figura maligna. Eu via o meu corpo, eu via as minhas filhas sentadas perto de mim, e elas estavam fora daquela situação, realmente sentadas perto de mim. Só que eu não conseguia falar. Só quando na mente eu clamei o nome de Jesus, eu consegui acordar, contei para as minhas filhas que eu as via ali perto, mas não conseguia pedir ajuda a elas. E aí ela pergunta: o diabo pode dominar as nossas mentes dessa forma? Acho que a pastora já respondeu, né? Previamente, ela nem sabia mas esse exemplo que a pastora deu da avó, eu acho que é uma resposta clara, de que ele faz isso realmente, né? Faz. De que ele aprisiona, ele se transforma, dessa maneira. A Bíblia diz que ele se transforma. O pastor chegou a comentar isso aqui, né? O diabo tem um poder. Quando Paulo diz assim, as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do diabo. A grande pergunta é: onde estão essas fortalezas que eu nunca vi? Fortaleza está dentro da sua mente. A maior guerra está dentro do seu cérebro, os seus pensamentos. O diabo é sugestivo. E outra coisa, ele não vai colocar um pensamento por completo dentro da sua mente, ele não vai pegar e colocar uma ideia racional dentro da sua mente. Ele vai passo a passo, pouco a pouco. Ele é paciente, ele é prolongado. Para o diabo não importa se ele vai demorar 50 anos trabalhando na sua vida. O importante para ele é o resultado final. Se 50 anos você serviu a Deus, mas no último dia da sua vida você caiu, ele venceu a batalha, ele conseguiu te destruir, desmoronar. Assim ele faz com as nossas mentes, porque o invisível não tem como vencer o visível, a não ser através dos nossos pensamentos. Ele faz com que nós, com as suas sugestões, nós tomamos atitudes da qual ele possa nos aprisionar. Foi o que aconteceu aqui. Ele deu uma sugestão: sua mãe está aparecendo, a sua mãe quer falar com você. Já imaginou se ela leva esse pensamento adiante, esse tipo de atitude? Ela pode ficar maluca, pode perder as direções, as razões da vida. Então as pessoas precisam centralizar bem em Deus, e nada, como já foi dito aqui, está acima da palavra de Deus. Na palavra de Deus contém tudo do qual nós precisamos para direcionar a nossa vida até a eternidade. Os sonhos podem sim interpretar alguma coisa para que nós tenhamos mais clareza daquilo que está escrito, dentro que esteja baseado na palavra de Deus. Eu dou uma palavra também, porque qual é a minha preocupação? A gente sair de um extremo para o outro. Quer dizer, eu acredito que na Bíblia nós temos um exemplo clássico de José. Foi por causa de um sonho que ele não tratou Maria como um caso de adultério. Então, eu creio que o sonho tem que ser levado a sério, seja ele qual for. Nós temos dúvida, vamos perguntar a quem tem amadurecimento espiritual, porque eu creio que o nosso debate ele não é só para o evangelho. Tem muita gente ouvindo agora que teve esses tipos de sonhos, né? De comunicação. Procure ajuda de uma pessoa que tem um discernimento espiritual. Até é bom, apóstolo, a palavra que o senhor traz é extremamente oportuna, porque o objetivo das pessoas
quando elas nos escutam, é receber a orientação. Então nós já temos aqui, graças a Deus, corações já predispostos, mentes predispostas a dizer assim, peraí, deixa eu entender isso aqui. Porque embora uma pessoa possa vir a vida inteira recebendo um tipo de informação, o nosso propósito aqui é bíblico. Vejam, queridos, nenhum dos pastores, missionária, presentes aqui à mesa hoje ou qualquer outro dia, faz algum tipo de incentivo para que essa pessoa vá para a igreja dele. Quando acontece aqui, eventualmente, alguém pode passar lá nessa igreja que nós damos assistência, eu dou a voz a todo mundo, todos os 4 podem falar, porque o objetivo não é esse. Nós queremos que você conheça a verdade. E eu conhecendo a verdade, você será uma pessoa livre. Então esse é um processo de aprendizado e quero lembrar também, todos nós estamos aprendendo. Um assunto como esse aqui, para algumas pessoas, não, eu acho isso assim sensato. Bom, se fechou. Porque o que acontece, fechou, a própria psicologia. Não tem discussão, mas quando nós estamos discutindo aqui, acho que as pessoas estão assimilando. Boa apaixonada pelo tema dos sonhos, né? Então a gente também tem que só tomar o cuidado de não cair para um extremo que é perigoso. Isso, e nesse aspecto, o apóstolo tem essa experiência, porque tem essa perspectiva psicológica, ajuda a gente a entender que muitas vezes as pessoas simplificam o simplismo na interpretação de um sonho, na interpretação de por que está acontecendo, o que é isso. Tem gente que virou especialista nesse assunto e não é nem espiritual não, entendeu? Assim, eu sei como é que interpreta. Tem até site, se você quiser saber lá que você sonhou com o que, você lança lá, tem lá o significado. Sonhou com cobra é uma coisa, sonhou com não sei o que, não sei o que lá. Abraçar alguém é novo relacionamento. Você tem lá sites e tudo, né? Sonhou com elefante. Uma inserção aqui, né? É porque o que acontece? Jung desenvolveu essa teoria, né, das figuras. Então a turma começa a criar símbolos e associar. Sonhou um casal perfeito, o cara vai lembrar de quem? Adão e Eva, por exemplo. Então as pessoas começam a desenvolver esse arquétipo a partir dessa ideia de que ao longo da nossa história familiar nós tivemos pontos que nos marcaram. Agora, o que eu estou na verdade querendo enfatizar, principalmente para esse que nos escuta e que não tem, né, essa perspectiva nossa teológica, bíblica, você está na angústia, procure uma pessoa para conversar com ela e ela vem até te esclarecer com oração, com a palavra, porque esse é o grande perigo, né? Que você às vezes fica, e agora, quem é que pode me orientar? Então nós estamos falando de igreja, mas estamos falando de pessoas que buscam em Deus direções e com certeza vão ser balizadas até para te dar um norte. Porque o que a gente está ouvindo aqui é que o inimigo entra, seta e muitas vezes ele consegue o êxito dele. Um ouvinte nosso aqui no WhatsApp dizendo assim, JR, minha irmã faleceu há 5 anos. Eu já sonhei com ela 2 vezes. Eu fico pensando se ela quer falar comigo. Olha, não quer falar não, meu filho. Não quer não. A tua irmã não quer falar com você, porque ela já saiu daqui, ela foi embora, então não quer falar com você e nem vai falar no nome de Jesus. Tá? Nós ministramos assim. Essa área que nós estamos tratando hoje de sonhos, e ela dá muito lado para a área da libertação também. Com certeza. Entende? Eu trabalho em área de libertação, e essa área aí também vai, porque as pessoas ficam perturbadas por causa desse tipo de sonhos, que ficam sonhando todo dia, e o diabo aproveita esses sonhos para perturbar pessoas. Para trazer essas pessoas perturbadas, pessoas deprimidas. Hoje em dia, pastores, vocês que lidam bem mais direto, eu lido com o povo de vários lugares, mas vocês estão ali concentrados, né? E eu tenho certeza que vocês têm passado por esse problema. Pessoas, hoje em dia, muita depressão, muita pessoa deprimida, são pessoas cheias de opressões malignas, é o que mais tem hoje. E muitas delas têm essas opressões através de sonhos, através dessas perturbações, que não é nem um sonho, é perturbação. Passa a ser uma perturbação, deixa de ser sonho. Porque quando a coisa fica tão assim, horrível, passa a ser o quê? Uma perturbação, que aí o diabo aproveita para poder perturbar sempre. Quer dizer, vou entrar aí nesse sonho para poder ficar perturbando. E a pessoa fica assim, até mesmo crente, Bíblia na mão, vai para a igreja todo dia, mas estão com essa perturbação. E se tem alguém hoje aqui nos ouvindo, por aí afora ouvindo, que hoje todo mundo está nos ouvindo hoje, as lojas, tem muito lugar ouvindo, eu vou dizer para você, Deus vai libertar você dessa perturbação. Hoje é o dia da libertação. Você vai ser liberto desse espírito que está perturbando o teu sono. A partir de hoje o teu sono não será mais assim. Tu serás liberto pelo poder do sangue de Jesus. Lembrando que dependendo dos sentimentos que as pessoas estão vivendo no dia, isso pode ocasionar várias reações no cérebro. Raiva,
mágoa, ok? Mas o inimigo aproveita, né? Discussões. Isso pode ocasionar vários acontecimentos durante a parte noturna, claro. Principalmente no subconsciente, porque o cérebro armazena acaba sugestionando isso, né? O cérebro armazena muitas coisas e desaflora quando o consciente está adormecido, o que está armazenado no inconsciente vai vir à tona. Jesus não quis nem... Jesus vai falar sobre esta questão lá, com a questão que envolve o rico e o mendigo, né? E quando há ali uma preocupação, né, para que avisasse, né, os seus familiares, o rico mandasse avisar os seus familiares sobre a tormenta, né? E aí Jesus vai ensinar, dizer o seguinte, quando tem aquele diálogo com Abraão fala assim, ó, se eles não ouvem nem Moisés e os profetas, vai ouvir quem levantou dos mortos, né? Se eles não estão ouvindo nem o que está presente tão claro aí, perto de vocês, como é que vai ficar ouvindo mortos? Você acha que eles vão ouvir mortos? Né? Então, para com isso, ouça o que os profetas, o que a palavra de Deus, ouça aquilo ali. Ouvinte de paciência acompanhando a gente dizendo, uma vez eu sonhei com uma missionária e Deus me falava que ela não deveria ir em determinado lugar que ela estava se preparando para ir. Eu obedeci a Deus, entreguei o recado, ela não aceitou, dizendo que eu deveria me converter e Deus não falou nada com ela e ela foi, e infelizmente ela acabou morrendo com vários tiros. E diz aqui o ouvinte, por não acreditar na profecia de Deus. Olha só o perigo aí. Quer dizer, que não achou que estava acima de tudo. São pessoas assim, né? Não, o senhor não falar comigo, não fala com você, tem que falar comigo. Não. Deus fala com quem ele quiser. Tem essa história. Né? Não, Deus tem que falar só. Não, ele não falou com você, mas falou com a outra. Quer dizer, que morreu de bobeira, por não obedecer. Né? Morreu porque não obedeceu. Ouvinte dizendo, minha esposa sempre sonha com cobra e sempre acha que está sendo traída, sempre me acusando e dizendo e afirmando que sonhar com cobra é traição. Meu Deus. Justamente o que nós estamos falando aqui, né? As pessoas pegam símbolos e tornam esses símbolos uma resposta de sonho. Pastor Robson, o senhor destacou a frase doutrinas podem nascer baseadas somente em sonhos. Foi aquilo que eu disse, como diz, acho que é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, não vá além daquilo que está escrito. Deus, acho que colocou na Bíblia tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos uma vida plena na sua presença. Os sonhos não precisam nos revelar uma doutrina. Já diz doutrina. Doutrina é aquilo que é baseado na Bíblia. Hermeneuticamente, doutrina é quando tem texto e contexto. Doutrina tendo texto e contexto é uma doutrina para ser crida, ser vivida, ser pregada. Fora disso, passou da Bíblia, é pensamento humano, ok? É ideia de homem. Só existe doutrina na palavra de Deus, só na Bíblia, em relação àquilo que cremos. A Bíblia é a nossa regra, a prática de fé, aquilo que nós devemos seguir, ok? Então, mas até mesmo na Bíblia a gente tem que observar algumas coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Eu vi o camarada ler lá de Coríntios que as mulheres deveriam usar o cabelo grande, tal, e ele pega aquilo, um único versículo, numa única carta, e transforma aquilo numa doutrina. Foi aquilo que eu disse. Texto, contexto, tem que ser analisado. Eles não avaliam, eles não avaliam toda a historicidade da Bíblia. Por que servia aquilo, por que isso não havia. E isso é muito perigoso, no meu entendimento, por quê? Porque hoje até mesmo a Bíblia, a turma tem pego textos isolados e feito doutrinas. E até usam esse termo, não, mas eu estou tirando da Bíblia. E o grande perigo está aí. A Bíblia mesmo diz que tem palha e trigo. Né? O profeta Jeremias, capítulo 23, ele vai falar exatamente sobre essa questão. E o texto diz o seguinte, permita-me ler o texto bíblico. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor.
Tá aqui Pronto. a palavra do Resposta Senhor que esclarece, né, Pronto. esta questão. Totalmente. Participação dos nossos ouvintes, uma delas no Face dizendo: JR, eu sonhei que do céu caíam muitas balas grandes e douradas. Eu corria muito, mas uma bala acertou um rapaz que sumiu. Meu Deus. E 2 semanas depois, meu filho faleceu baleado. Jesus. E quando eu corria, o tempo ficou fechado e escuro, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. Outra dizendo o seguinte: JR, bom dia a todos. Deus fala comigo na madrugada através da palavra de Deus. Ouço a voz de Deus lendo a Bíblia na madrugada. Deus fala mesmo, conta a nossa querida e amada ouvinte nos acompanhando. Então nós temos aqui uma perspectiva que é possível que Deus fale conosco através de sonhos. É possível que isso seja eventualmente, isso não pode ser uma coisa regular. Se eu estou entendendo bem isso aqui, se eu entendi bem isso aqui, Deus não vai substituir a palavra pelo sonho, ou seja, Deus vai falar através da palavra. O sonho não pode contrariar a palavra. É claro que não. Se a palavra de Deus diz isso, você pode sonhar com aquilo, mas é melhor você abrir mão daquilo para ficar com isso, porque isso está de acordo com o que a palavra de Deus diz. É isso, companheiros? É isso aí, Perfeitamente. claro, completamente certo. Diante dessa perspectiva, nós vamos observar, primeiro, que algumas pessoas têm o hábito de sonhar e querer interpretar todos os sonhos que elas sonham. Já vimos aqui que todo mundo sonha. Algumas pessoas se lembram, outras pessoas não. Algumas pessoas tomam alguns sonhos e dizem: olha, este sonho significa isso, isso e isso, seja por um símbolo, um animal, alguma coisa, ou mesmo por uma interpretação, por melhor que seja, é uma interpretação humana e pode ter falha, ela pode ser imperfeita. Observamos aqui que existem pessoas que têm o hábito de interpretar sonhos, gostam de ouvir ou gostam de contar os sonhos para que outros interpretem. E vimos aqui que a base de todas essas coisas, ainda que seja uma palavra muito interessante que você sonhou, você não pode criar uma doutrina baseada em sonho. A doutrina tem que ser baseada na palavra. E observamos que, ainda que seja na palavra, ela tem que ser cuidadosamente sustentada pela palavra inteira. Vários textos que vão apontar que é exatamente isso, para que você não tenha uma doutrina, ainda que, segundo a pessoa, baseada na Bíblia, mas completamente longe e distante do que significa a palavra de Deus. É isso, companheiros? Estou tentando juntar aqui. Não, mas é isso mesmo. Fez uma boa síntese. Eu acho lindo aqui, ó, 5 minutos aí resumiu tudo. Gênesis 37:5 fala de José. O José teve o sonho de José, de todos os sonhos da Bíblia, todos os textos que falam em sonho. Acho que o de José foi o mais lindo, porque, sabe, uma coisa tão linda. O negócio que ele contou para os irmãos dele, o sonho. Aí pergunta: será que ele vai ter contado? Aí você tem um sonho, aí você vai contar. Né? Mas acho que tudo estava concorrendo para acontecer essa história linda que foi. Tudo concorre para o bem, não concorre para o bem? Então, o sonho se realizou no tempo de Deus, não foi? Se realizou no tempo de Deus. Talvez fosse até necessário que ele amadurecesse, né? Por conta das características dele, comportamento dele. Também, acho que tudo que está na palavra de Deus, pastores, apóstolos, reverendos aqui, entende? Tudo que está na palavra, tudo tem a profundidade da mesma. Então, se Deus falou que aconteceu todo esse trajeto, contou para os irmãos odiaram ele, jogaram ele no poço, e daí aconteceu aquela história linda que a gente já sabe. Então, tudo concorre para o bem. Então vamos dar glória a Deus quando a gente passar por alguns momentos difíceis, até de desprezo, enfim, o que você passar no teu ministério, na tua vida, glória a Deus por isso, porque tudo tem um sentido positivo. Perfeito. Amém? Ouvinte dizendo aqui de Vilar dos Teles: no dia que eu me converti, quando eu fui dormir, eu sonhei com uma mão me puxando para um lado. Meu Deus. Aí tinha outra mão me puxando para o outro lado. Eita. Ó, no andar de cima, meu sobrinho de 4 anos acordou e pediu à mãe que orasse por mim. E logo depois a mão me soltou. E eu, ainda sem saber como, eu comecei a orar no dia da conversão dela. No dia seguinte eu contei para minha irmã e ela falou que naquela hora meu sobrinho e ela estavam orando por mim. Olha aí, viu? Em uma outra situação, Deus me acordou para orar pelo meu filho e depois eu soube que ele tinha sofrido um acidente, graças a Deus sem gravidade,
conta a nossa querida ouvinte mais uma experiência aqui de Vila dos Teles. Viu a força maligna, a luta, né, dos dois lados, né, essa mão maligna, né? Tem um hino do Vitorino Silva, que eu sou fã do Vitorino, diz a mão amiga. Como é né? que é? A mão amiga me libertou. E outros já gravaram essa música. Tem o Sérgio Lopes também fala do sonho, né? Sonho. Quem nunca teve um sonho para sonhar? Essa música está aqui na minha cabeça. Eu estou falando aqui, a música está tocando aqui na minha cabeça. Do sonho. A música do Sérgio Lopes tocando aqui na minha cabeça. Entende? Acho que é o tema o Sérgio Lopes tá na minha cabeça. A música do sonho. Sonho. Quem nunca teve um sonho para sonhar? Mas sonho bom. Essa luta aí foi uma luta maligna, viu? Das trevas com a luz. Mas a luz ganhou. Muita gente relata coisas assim, né? Que teve uma visão do seu corpo, que sonhou, que estava sobre o seu corpo, que via o seu corpo de cima, que se sentia oprimida, que não conseguia mencionar nada, e em espírito orou, e Deus repreendeu, e aí essa história finaliza com a pessoa livre, não é? Essas são algumas histórias que nós já ouvimos aqui. É bom ver que todos os sonhos da Bíblia também, a gente precisa salientar, que estão na Bíblia, como de José, como de o pai de Cristo, né? O pai de Jesus, o pai de Cristo é Deus, o pai adotivo, eles são específicos. Não tem como dizer assim, eu não entendi. Não. Os sonhos foram bem específicos. José sonhou de forma figurada, mas era específico. Jacó, né? Jacó com a escada era específico. Todos os sonhos na Bíblia foram específicos. Eu entendo que se Deus for falar no sonho com alguém hoje, vai ser algo bem esclarecido, específico, sem nenhuma dúvida. Nós temos alguns tipos de sonho, né? E a gente acaba até destacando aí o sonho que a gente coloca, das impressões, que é aquilo que você recolhe durante o dia, e quando você vai repousar, se manifesta à noite nos teus desejos. Então eu acredito que a gente tem que saber estabelecer aí, diante até do que o JR está falando, que estão evidências muito claras do poder de Deus, né? Quer dizer, a questão de uma hora mesma hora que acordou, alguém já está acordando lá orando. Então esses detalhes que nós ouvimos é que trazem a diferenciação daquilo que é espiritual e daquilo que é natural. E a dificuldade nossa é não naturalizar o que é espiritual e também não espiritualizar o que é natural. O que dá para perceber também que tem pessoas que são mais sensíveis a essa questão de sonho, né? Verdade. Eu devo sonhar, porque eu não me lembro, né? Não, todo mundo sonha, não tem jeito. Eu não me lembro. Mas eu tenho a minha filha sonha muito. Inclusive ela só sonha, como tem muitos pesadelos, né? Deve estar me ouvindo lá em casa. De vez em quando ela chega lá, eu estou dormindo, ela... Pai, eu tive um pesadelo, pai. Vamos lá, pai. Minha filha, vamos orar. Então já orou ontem, então antes de dormir oramos, tal. Mas parece que tem pessoas que são mais sensíveis, né? Esta questão, né, de sugestionar, de sonhar, né? Outras são bem menos. É nesse ponto aí que a abordagem, muitas vezes por uma determinada linha religiosa, que é feita, quando diz você é mais sensível, aí começa esse cuidado, quer dizer, todo mundo sonha, tá absolutamente explicado, a psicologia já explicou, a ciência confirma isso. Algumas pessoas se lembram. Algumas pessoas se lembram de alguns sonhos. Mas raramente alguém se lembra de todos os sonhos. Até porque existem sonhos que se comunicam. Você tem sonhos misturados, né? Você acha que teve um sonho picotado, mas na verdade são vários sonhos que você teve. A outra coisa é que tem gente que tem uma capacidade impressionante. A pessoa sonha, acorda, volta a dormir e continua o sonho, entendeu? Continua. Capítulos, entendeu? É impressionante. Já ouvi várias histórias sobre isso, né? É tremendo, isso aí é noveleiro do sonho. Não é? E é uma questão, o sonho é algo não dirigido, né? Você não tem controle sobre isso. É essa a questão que o JR colocou. Você não tem controle sobre isso. É não dirigido. Você sonha. Não, mas isso aí eu gostei disso daí, porque você levanta e tal, bebe uma água e tal. E volta para o mesmo sonho. Continua. Não, mas não são todos não, mas já ouvi vários casos aqui. Isso. Existe né? isso, claro. Agora, essa ação diabólica nos sonhos e essa capacidade, né, que vocês já se expressaram aqui, que muita gente fica assustada. Então, por exemplo, uma pessoa que tem alguns sonhos, e às vezes alguns sonhos repetidos, que são sonhos cruéis, ruins, são sonhos difíceis, pesadelos, né? E a pessoa diz, como é que eu repreendo esta ação, enfim, do diabo para ele não entrar nos meus sonhos? É a nossa oração,
durante o dia, é a vida de oração. Algumas pessoas estão passando por uma fase, aí você disse, olha, você está vivendo debaixo de uma opressão muito grande. Como é que vocês entendem isso? Olha, eu creio que a opressão, o nome já diz, opressão, quer dizer, que oprime. Então, ela traz ali a cabeça do ser humano, a massa encefálica, ela não aguenta aquele baque o tempo todo. Então, isso aí traz essa negatividade nessas pessoas bem sensíveis a essa área espiritual. Então, as pessoas ficam o quê? Ficam vulneráveis, entende? E o inimigo aproveita dessa baixa estima que a pessoa está vivendo, né? E para poder lançar o seu sonho. Eu me lembro de uma pessoa que disse que sonhou, e o sonho dela foi muito estranho. Sonhou com lagartixa voando. Meu Deus. Lagartixa voar é uma coisa muito Mas séria. tem filme. Entende? Tem muito filme com isso. De repente viu o filme, né? Desenho animado, então eles falam. Então, outra viu lacraias voando. Lacraia? Lacraia voar, lacraia é horrível. Aquela lacraia? Aquela lacraia. Não, aquela lacraia ou lacraia, bicho? A lacraia é bicho. Naquela Aquela morreu. Morreu aquela lacraia. A lacraia que era do chão voando. Quer dizer, que é algo terrível, uma perturbação. Mas só a lacraia no chão, já é horrível, mas ainda voando. Agora, ouvinte aqui dizendo, olha, aqui no nosso WhatsApp, estou confusa. O diabo pode entrar na nossa mente, mas ele pode ouvir os nossos pensamentos? Eu achava que só Deus podia entrar no nosso pensamento, diz aqui o ouvinte. Mas nós não falamos de entrar, ele falou de seta. Seta. Falamos de sugestão. Ele não falou de entrar, não. O pastor foi muito claro, na verdade, ele via as setas, né? E é por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz que nós temos que levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Porque existem o sofisma e fortalezas. Então são 3 inimigos que atuam aí na mente, né? Pensamento, sofisma e fortaleza. Então o que o pastor falou é que o inimigo usa as setas. Na verdade, eu até acho interessante que as pessoas ficam nessa angústia, já reparou? O diabo não pode saber o que eu penso. Agora, a minha pergunta é, o que há na mente dessa pessoa de tão perigoso que se o diabo souber, vai ficar. Pois é, eu acho que a nossa preocupação, às vezes, se torna mais com o diabo do que com Deus. Porque Deus tem acesso à nossa mente. Então, ao invés de ficar preocupado se o diabo sabe ou não o que a gente pensa, deveríamos ficar preocupados, será que Deus se agrada ou não do que eu estou pensando? Palavras boas sobre esse assunto, o carinho aos nossos queridos ouvintes, os companheiros compartilhando sobre a questão dos sonhos. Muita gente tem dormido pouco ultimamente, mas os que dormem ainda conseguem sonhar. Para o coração de cada um deles, o carinho e a certeza da direção abençoada de Deus sobre as nossas vidas. E para nossa menina da mesa de hoje, já que a música está na sua cabeça, agora estará na cabeça de todos nós. Eu não posso ter nas mãos o meu destino e mudar o que eu não quero que aconteça. Cada noite é esperar que um novo tempo recomece assim que o dia amanheça. Sou humano, tenho sonhos, faço planos, como qualquer outro homem, quero ser feliz. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Ansiedade, medo, dúvidas também posso ter, porque sou fraco, sou barro, sou pequeno. Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar, porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz. Sonhos, quem nunca teve sonho pra sonhar? Eu sei que muitos cansam de esperar e perdem a fé em Deus. Sonhos,
pois abandonar o filho seu. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Você considera que Deus já falou com você através de sonhos? 53% dos ouvintes por telefone dizem que não. Já 94% deles no nosso site dizem que sim. Obrigado, queridos ouvintes, pela participação. Então, um abraço aqui pro Leandro Silva, completando hoje o aniversário, nosso ouvinte aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Receba aqui o carinho de todos nós da 93 FM. E eu vou mandar um abraço especialíssimo para a Júlia. A Júlia está acompanhando a gente. A Júlia é a filhinha querida da Mara Jane. A Júlia está ali em Nilópolis acompanhando a gente. Sempre faz comigo a abertura do Debate 93. Ela sempre fala, ela de lá e eu de cá. E né, Júlia? E aí juntos nós abrimos o programa para que os nossos ouvintes possam participar conosco. Então, para você, querida Júlia, alô, meu irmão, alô, minha irmã, alô, Júlia, um beijinho do JR para você. Deus te abençoe hoje e cada dia mais em nome de Jesus. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Uma de nossas queridas ouvintes aqui na nossa participação aqui agora por e-mail dizendo o seguinte: JR, meu pastor pensa que ele é um santo casamenteiro. Algum pastor já pensou isso, gente? Eu já pensou? Aí, eu posso estar falando que é, ouvinte, olha aí. Casamento, escolha, ponto, direção. Meu Deus do céu. Meu pai do céu. Arrasta também? Sonha também? Tem gente que só arrastado, é isso? É isso que eu entendi. Tem gente que só vai arrastado. Faço tudo que tiver. Olha, ele não pode ver ninguém sozinho, não é o caso aqui, que dá um jeitinho. Aí diz a pessoa, como é que se lida educadamente, assim, sabe? Sem ficar entristecido, como é que eu converso? Existe risco em aceitar estar com alguém só para fugir dessa pressão? Por que a sociedade só enxerga alguém como inteiro quando estamos ao lado de outra pessoa, hein? Como conquistar o respeito das pessoas, principalmente da igreja, quando estamos sozinhos? O ouvinte está dizendo que às vezes sozinha a pessoa não é valorizada. E diante de tudo isso, como guardar o coração, como aconselha Provérbios 4:23, sobre todas as coisas que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E aí, ouvinte amado? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos agradecendo aqui aos nossos companheiros. Pastor Robson Alencar, muito obrigado, um forte abraço, meu irmão. Um abraço, JR, um abraço a todos os debatedores, ouvintes, minha esposa, meus filhos que estão em casa, o meu pai que está aqui na sala nos ouvindo hoje, veio lá de São Paulo para te ouvir, JR. Que beleza. Deus abençoe aí, pastor Sandro, estão nos ouvindo lá da Europa, da Áustria. Deus abençoe. Maravilha. A Áustria é a terra da Cici, não é, missionária? Hein? Da terra da? Cici, a imperatriz. Cici, imperatriz? Cici, seu destino. Lembra não? Tá me zoando, é? Caramba. Pastor Robson, nós queremos apenas registrar com alegria o livramento de Deus da sua vida. Nós estamos todos gratos a Deus pela ação gloriosa de Deus em seu favor, porque quando Deus agiu por você, agiu também por nós. Que Deus te abençoe e te renove. Deus abençoe. Querido reverendo Márcio, um forte abraço, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR, debatedores, obrigado pela companhia, os ouvintes, né? Obrigado por este momento, né? De participar, e rogo ao Senhor que Deus abençoe, né? Amém. Os nossos ouvintes, aqueles que hoje precisam, né? De ouvir a palavra do Senhor, olhe para a palavra do Senhor e ore ao Senhor. Um abraço para minha esposa, Sônia, meus filhos Gabriel e Beatriz, e em especial lá para Igreja Presbiteriana na Praça da Bandeira. Olha aí. E especialmente para Tânia. Ela tá aguardando esse abraço, Tânia, né? Obrigado, Tânia. Deus abençoe vocês aí, viu? Missionária Vanderli, obrigado, querida. Deus abençoe sempre. Olha, eu quero desejar bons sonhos nesta noite para todos. Isso aí. Ótimos sonhos. E também quero mandar um abraço para meu filho na fé, pastor Otoniel,
também ele, aquela igreja ali em Nova Iguaçu, e também a nossa irmã Sara, a nossa irmã Rose, enfim, o grupo de oração que estão sempre clamando comigo. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê vitória a todos. E que sonhe muito. E curta a música aí depois, tá? Em casa, se você tiver esse CD aí, é demais. Benção pura. É fã mesmo, hein? Gostei de ver. Apóstolo Alexandre, obrigado, um forte abraço, meu querido. Um abraço, JR Debatedores, e mandar um beijo todo especial para nossa igreja, que dia 7 completa 82 anos de existência. Benção pura. Então, nós deixamos aí um beijo no coração de todos que ao longo desses anos têm construído essa história, ali no bairro de Aoma, no Complexo do Alemão. Bênção puríssima. Nós vamos orar juntos agora, apresentando os nossos temas diante de Deus em oração. Nós temos orado aqui na rádio todos os dias, né? Nessa campanha, #Eu amo o Brasil, #Eu oro pelo Brasil. E hoje a gente está focando uma determinada área, né? Por exemplo, algumas notas, né? Que a gente vê pela imprensa, né? Filho mata pai, agride mãe e irmão deficiente durante discussão na Bahia. Filho mata pai de 73 anos a facadas e marteladas em Anitópolis, em Santa Catarina. Filho é preso, suspeito de matar e decapitar o próprio pai no sertão de Pernambuco. Isso é o retrato dos nossos dias. Nós precisamos orar pelas famílias, pelo relacionamento entre pais e filhos. Esse é o nosso foco hoje. Famílias abençoadas geram cidadãos abençoados. Oremos para que sobre nós sejam derramadas bênçãos e exista a palavra de Deus que vá produzir a liberdade de vida, que produz a honra dos filhos aos pais e dos pais aos filhos, o não provocar a ira. Nós vamos orar juntos, a missionária vai orar conosco agora, apresentando este assunto, apresentando o tema de hoje. Também temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pela igreja. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, nós queremos clamar a ti pela situação, ó Deus, dessa nação. Queremos pedir a ti, Senhor, que tu faça acontecer, ó Pai, um mover do teu espírito nesse Brasil, nesse país, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, essas vidas que estão sendo, Pai amado, levadas, Senhor, pelo inferno, pelo diabo, mas que tu venha, Senhor, libertar, Senhor, essas famílias que agora estão ao nosso alcance e aquelas que não estão no nosso alcance. Nós queremos, Pai querido, pedir a ti que tu derrame sobre elas, Pai, a tua salvação, a tua bênção, a tua cura, a tua libertação. E neste momento, Pai, entrego também nas tuas mãos a nossa cidade do Rio de Janeiro. Tu venha, Senhor, da glória, guardar, Senhor. A tua palavra diz que se esse povo que se chama pelo meu nome orar e buscar, é o que nós estamos fazendo aqui, Senhor. E se tu não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, Senhor, que tu venha guardar a nossa cidade. Toma nas tuas mãos, Pai querido, essas vidas que estão agora, Pai, orando conosco, que estão, Senhor da glória, pedindo a ti uma bênção, uma libertação. Senhor, estão, Senhor da glória, pedindo a ti, Senhor, a paz no seu coração, que elas venham até a paz. Toma nas tuas mãos essa rádio, no Haróld de Oliveira, J.R. Vargas, todo esse povo que aqui trabalha, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, no nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.